De novo. Mais uma vez. Agora faz uma cara de sério. A Neide está tentando, ali, ó. Faz uma cara de sério. Sabe, Wesley? Ué, eu falo, faz uma cara de sério, o pessoal dá risada. Faz uma cara de sério. Um dia eu falei para o pessoal assim, como é que o leão ruge? Foi na macro, né? Faz o rugido do leão. Aí a galera, Nha! Falei, misericórdia, que leão é esse? Então, pra valer, vai, faz uma cara de sério. Olha que sério. Quanta seriedade. Diga para quem está do seu lado com cara de sério, diga, não dou, não troco, não vendo. Quem entendeu? Claro que a cara não foi de sério, né? Você não dou, não troco, não vendo. Eu quero ler com você 1 Reis, capítulo 21, que vai contar uma história para a gente. Essa história, ela vai servir para nos ensinar algo muito sério, muito importante, que todos nós devemos saber, conhecer, porque é uma coisa real. Por mais que seja, primeiramente, algo espiritual, eu quero lembrar você que as coisas espirituais, elas são tão verdadeiras quanto as coisas naturais, terrenas, tangíveis, coisas que a gente toca, que a gente vê, né? Que a gente sente o cheiro, que a gente pode tocar com as nossas próprias mãos. Então, esse capítulo vai falar da história de um homem, de um episódio, de um momento, de uma experiência vivida por um homem chamado Nabote. Nabote. Se você vai casar, futuramente vai ter o seu primeiro filho, você pode colocar o nome dele de Nabote. Fica aí a dica. O nome muito legal. Quem gostou desse nome para dar para o seu filho aí? Não? Quem aqui já conhece a história de Nabote? Já ouviu falar? Não? Então você vai ter a experiência de conhecer. Deixa eu tomar água aqui. Diz assim, ó. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma. Quando eu parar assim, você continua, ok? Possuía uma vinha ao lado do palácio que, qual é o nome dele? Acabe, rei de Samaria, tinha nessa cidade chamada Jezreel. Disse Acabe a Nabote. O que foi que Acabe disse a Nabote? Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote olhou para Acabe e disse o seguinte: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém,
Vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Olha a mulher, né? Nome dela, Jezabel. Quem entendeu a história pela leitura aqui? Nós temos aqui uma vinha, um terreno, uma terra, com uma plantação de uvas, uma vinha. E esse lote, esse terreno, ele ficava localizado bem ao lado do palácio do rei Acabe. O rei cresceu os olhos nessa vinha e ele desejou ser dono dessa vinha. Ele quis essa vinha para ele, e como ele mesmo disse aqui para Nabote, para que servisse para ele de horta. E aí ele procura o dono da vinha, que é Nabote, e faz uma proposta para ele. Vamos entrar mais fundo aqui na história e já começar a aplicar ela e extrair para nós algumas verdades e algumas lições espirituais que nós aprendemos aqui com essa história. O rei Acabe desejou no seu coração ter a posse desse terreno, dessa vinha, dessa plantação que estava bem ao lado da sua casa, que era um palácio, porque o rei morava no palácio. E aí ele chega para Nabote e diz para Nabote: me dá essa vinha. Por isso o tema da mensagem é: não dou, não troco, não vendo. 3 níveis de tentativa, 3 iniciativas, talvez para ser mais atraente a proposta. Inicialmente Acabe diz assim: me dá. Nabote diz: não dou. Então vamos trocar, você me dá essa vinha, esse terreno, esse lote, e eu te dou outro melhor do que esse. Não troco. Ou se lhe apraz, se for do seu agrado, se você achar melhor, Nabote, me vende, eu pago o valor dela. Quanto custa? Em outras palavras, qual é o valor dessa vinha? Eu pago por ela. Qual foi a resposta de Nabote? Não vendo. Guarde-me o Senhor de abrir mão, de ceder, de dar, de vender ou de trocar uma herança que eu recebi de ninguém mais, ninguém menos do que os meus pais. E na cultura dos judeus de Israel, isso é levado muito a sério. Herança é uma coisa muito séria para eles. Legado, transferência de bens, de riquezas, de posses, é uma coisa tratada de uma maneira muito diferente, como a gente trata aqui, por exemplo, onde muita gente vai para a justiça, briga pela divisão de bens, de posses dos seus pais, e muitas famílias ficam até mesmo divididas por causa de uma herança. Aí entra discórdia, contenda, briga, e aí muita coisa acontece. Então eles levam muito a sério, e Nabote também demonstra aqui nesse texto que nós lemos,
que essa herança, que essa vinha, era algo muito importante, especial para ele. Por isso ele olhou para Acabe, que era o rei, e disse para ele: guarde-me o Senhor. Em outras palavras aqui para nós, mais simples: Deus me livre de vender, de dar, de trocar essa vinha com você, ainda que seja por outra, que segundo o rei era melhor. Vender o quanto ela custa pelo valor que ela tem, ainda assim não vendo. Sabe, quando eu estava lendo, meditando nesse texto, eu enxerguei algo muito interessante aqui que eu quero compartilhar com vocês e já aplicar para nós aqui nessa noite. Nabote tinha aqui uma vinha, que era de fato, literalmente, uma plantação. Mas essa vinha, para nós hoje, pode representar muitas coisas. Essa vinha pode fazer menção de várias áreas da nossa vida, várias dádivas ou coisas que nós recebemos do Senhor, heranças que nós recebemos do Senhor. E eu não falo dessa herança ligada a dinheiro, posses, bens, terrenos, não nesse nível, nesse sentido, mas tudo aquilo que Deus nos deu, tudo aquilo que Ele nos confiou. E eu vou falar de algumas aqui, são várias, mas antes eu preciso que você entenda que essa vinha agora, ela passa a representar coisas que são valiosas, que são importantes, que tem um valor que não é monetário, que não tem a ver com dinheiro, mas excede a questão dinheiro, que Deus te deu. E nós temos presente nesse mundo, eu ia dizer, né, na nossa vida, mas ele não faz parte da nossa vida, mas ao nosso derredor, está ao nosso derredor um inimigo, que nesse texto aqui é representado pelo próprio rei Acabe. Foi o rei Acabe que cresceu os olhos para a vinha de Nabote. Então o rei Acabe aqui, a figura dele pode representar para nós agora o próprio diabo, que também cresce os olhos para muitas coisas que Deus te deu. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Nós temos um inimigo que está de olho em nós. Nós temos um adversário, que é o diabo, que está de olho nas coisas que Deus nos deu. E assim como o rei Acabe foi até Nabote e falou: me dá isso daí, mas graças a Deus Nabote falou assim: não dou. Então vamos trocar. Não troco. Então me venda. Não vendo. Da mesma forma, o diabo tem trabalhado e feito suas propostas com o objetivo de subtrair de você, de roubar de você, de tirar de você aquilo que Deus te confiou, aquilo que Deus te deu. Vamos falar de algumas aqui? Uma coisa que o diabo tem muito interesse em tirar de você, sabe o que é? A sua santidade. A vinha de Nabote para nós agora representa a nossa santidade. Se tem uma coisa que o diabo está de olho, querendo tomar, querendo, se possível, fazer uma troca com você, faz o seguinte: me dá a sua santidade e eu te dou o prazer que o pecado pode fornecer, pode promover na sua vida.
Eu estou diante de vários jovens aqui, ó. E se tem uma coisa que eu sei que o diabo todos os dias investe esforços para fazer, é exatamente isso. Porque ele sabe que sem santidade ninguém verá a Deus. Por isso todo dia o diabo está presente e atuante, dizendo assim: me dá a sua santidade. Talvez você disse: não dou. Então vamos trocar. E quantas vezes a gente caiu no golpe e a gente trocou a santidade de Deus na nossa vida por um pecado, por uma mentira, por um sexo, por tantas coisas que a gente entende, já sabe que desagrada a Deus, que não honra a Deus, que não é vontade de Deus para a nossa vida, mas num momento de fragilidade a gente fez a troca. Mas eu quero lembrar para você que a sua santidade em Deus jamais pode ser trocada por qualquer outra coisa. E o diabo não mudou a estratégia, ele continua fazendo com que a outra coisa pareça ser melhor. Como disse o rei Acabe para Nabote: vamos trocar, eu te dou em troca dessa vinha aí, uma outra melhor. Assim é o trabalhar do inimigo na nossa vida. Ele faz a gente olhar para o pecado como se o pecado fosse bom, como se o pecado fosse melhor do que a santidade, como se a desobediência a Deus fosse melhor do que a obediência a Deus. Desobedecer por um momento parece melhor do que obedecer ao Senhor. Quem está me entendendo? E nós somos a geração, quem sabe, do último avivamento sobre a terra. Eu queria muito que o pessoal falasse hoje sobre o Descende, mas nós vamos ouvi-los amanhã. Mas certamente você vai ouvir da boca deles muita coisa relacionada a isso. Ao trabalhar de Deus nessa era, nessa geração, você pode não acreditar, mas escute o que eu vou te falar. Nós estamos muito perto do fim de tudo. Jesus está voltando. Essa mensagem que eu estou compartilhando com você, ela é uma mensagem de alerta, é uma mensagem de despertamento, para chacoalhar a gente, para a gente lembrar que nós estamos na reta final. Não é tempo mais de fazer negócios com o diabo, não é mais tempo de dar ou de trocar ou de vender aquilo que recebemos do Senhor. Sabe uma outra coisa que o diabo está de olho? A Bíblia diz: guarde o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Essa coroa tem a ver com a nossa salvação, que Jesus na cruz do Calvário conquistou para mim e para você. Você já tem garantida, por causa de Jesus, uma coroa. Em outras palavras, a sua salvação. Eu quero saber, qual é o jovem que tem certeza de salvação aqui, vai morar no céu? Diga glória a Deus. Mas eu quero fazer um alerta para você. O inimigo está de olho na sua coroa. E se ele não fez isso, em algum momento, ele vai se aproximar de você e vai dizer assim: me dá a sua coroa. Vamos trocar? Você me dá essa coroa e eu te dou uma coroa melhor do que essa. Me vende essa coroa. E infelizmente tem muita gente que já fez negócio com o diabo, que deu a coroa, entregou de mão beijada, recebeu do Senhor, mas quando apareceu um rei Acabe, um adversário, falou assim: me dá. Nem precisou oferecer dinheiro ou uma troca, só falou: me dá.
me dá essa coroa, e eu vou te dar uma experiência que vai te dar aí um prazer, uma alegria, uma satisfação. E infelizmente, muita gente já cedeu, já abriu mão da sua salvação e trocou ela com o diabo. E essa troca foi uma troca assim: eu te dou a minha coroa e você me dá o mundo. Então a estratégia não mudou. Nós vemos isso lá em Gênesis, não é, Murilo? Onde o diabo trabalhou todo um diálogo com Eva e fez Eva achar que aquilo ia ser bom. Deus falou para não comer do fruto, capaz. Mas se vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão ser igual a Deus. Pergunto para você, eles já não eram iguais a Deus? Eles já eram imagem e semelhança do próprio Deus. Deus não deixou nenhum dos seus trabalhos pela metade. Tudo Ele fez de forma plena. Adão e Eva não precisavam disso para ser igual a Deus. Mas, por um momento, aquela árvore, e diz a Bíblia que aquele fruto se tornou desejável aos olhos de Eva. Eu acho que a boca dela deve ter salivado. Então a gente vê já no início de tudo, e ali no Jardim do Éden, essa trama, essa proposta acontecendo. Adão e Eva trocaram o Jardim do Éden pelo pecado, pela desobediência a Deus. Talvez hoje a gente pense assim, mas poxa vida, como eles foram, vou usar a expressão aqui, né? Tanto que burros em aceitar a proposta de trocar toda aquela maravilha, aquele jardim de delícias, aquela vida plena. Irmão, sinceramente, é a vida que a gente queria ter, é ou não é? Você não queria estar lá no Jardim do Éden hoje? Se você conhece, por toda a história bíblica, como era o Jardim do Éden, você certamente não ia querer morar no Alto Boqueirão. Embora eu goste muito do Alto Boqueirão. Quem mora no Alto Boqueirão aí, levanta a mão. Galera do Boqueirão, tamo junto. Se bem que a minha área agora é sítio cercado, né? Sou sítio cercado, hein? Cuidado comigo. Tem alguém de sítio cercado aqui? Ah, garoto! Lá o bumbo faz bum, a caixa faz pá. Os dois juntos fazem. Entendeu? Bum, bum, pá. O Jardim do Éden foi o lugar que Deus criou para o homem. E o primeiro homem, a primeira mulher, foram colocados nesse lugar que era um lugar perfeito. Você concorda comigo que o Jardim do Éden era um lugar perfeito? Sim ou não? Eu imagino que o Éden, eu sou livre para imaginar que o Éden era como que uma réplica do céu. Era como um pedaço do céu aqui na terra. Eu acho que Deus pode ter se inspirado no céu ao criar o Éden. Não tinha melhor lugar para se viver. E Deus já tinha alertado Adão e Eva dizendo assim, ó, se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão expulsos do jardim, vão perder o jardim. E foi exatamente o que aconteceu, infelizmente, porque eles quebraram o princípio e desobedeceram a Deus, tiveram que ser retirados desse lugar perfeito. E é isso que o diabo quer fazer comigo e com você. Me dá. Não vai dar? Então vamos trocar. Que eu acho que tudo bem, você não vai achar legal entregar assim, de mão beijada,
e não receber nada em troca. Então vamos fazer aqui um negócio. Eu te dou outra. Você me dá essa, eu te dou em troca uma outra. Não quer trocar? Tá bom então. Então, dinheiro, o que você acha? Assim é nas negociações imobiliárias, né? Às vezes uma pessoa quer fazer uma troca. Troca uma casa por um sobrado ou vice-versa, mas ainda não é vantajoso, então quando entra dinheiro na história, daí o negócio fica melhor. Talvez foi essa a ideia de Acabe. Então me vende, eu vou pagar por ela o quanto ela custa. Então o diabo tem trabalhado até hoje com as mesmas propostas. Então ele está de olho na sua santidade, ele está de olho na sua salvação, jovem. Estou te recapitulando aqui. Sabe outra coisa que ele está de olho? É no seu destino em Deus. Wesley, você não nasceu por acaso. Você tem um destino em Deus. Cada jovem aqui tem uma vida que foi desenhada por Deus, planejada por Ele. É uma vida cuja caminhada pode ter dificuldades, pode ter necessidade, pode ter luta, pode ter adversidade, pode, mas ainda assim é uma vida, uma trajetória feliz, de realizações, porque viver a vontade de Deus aqui nessa terra, por mais que em algum momento a gente viva algum sofrimento, ainda assim vale a pena. Vale a pena viver a vida de Deus. E é nisso que o diabo está de olho também, na vida de Deus em você. O diabo está de olho na sua identidade em Cristo, porque ele sabe que um jovem, quando ele descobre quem ele é em Cristo, aí o inferno corre perigo. Entendeu, Felipe? Quando você faz a descoberta de quem você é em Cristo Jesus, isso causa pânico, pavor no diabo, porque daí você se posiciona em Deus, e você passa a ter a noção de tudo que você pode fazer nessa terra em Deus. O diabo sabe que uma igreja, uma juventude, quando ela sabe o seu lugar nessa terra e o seu posicionamento em Cristo Jesus, essa juventude se comporta de uma maneira diferente, ela age de uma maneira diferente, e ela dá uma resposta diferente. É uma juventude que ganha almas, é uma juventude que ama, que acolhe, é uma juventude que revela Jesus por onde vai. E o diabo não está interessado em que isso aconteça, pelo contrário. Então para ele é melhor tirar de você essa revelação, essa identidade que Deus deu a cada um de nós. Uma outra coisa que o inimigo está de olho, sabe no que é? Na unção que Deus já deu a cada um de nós. Ele está de olho na presença de Deus que está na sua vida, no brilho da glória de Deus, da presença de Deus na sua vida. Alguém já falou para você: olha, você é uma pessoa diferente, tem um brilho em você, tem uma coisa em você que eu não sei explicar, mas é uma coisa legal, é uma paz, aí a pessoa não tem palavras para descrever o que ela enxerga em você. Não se engane, é nisso daí que o diabo está de olho, no brilho da glória de Deus na sua vida. E ele tem trabalhado de uma maneira muito sutil, fazendo o pecado parecer legal, bacana, vantajoso, para fazer uma troca com a gente. Em troca do pecado, ele leva embora com ele a presença de Deus, a unção de Deus, o brilho
da glória de Deus na nossa vida. Mas diga comigo, não dou. Não desse jeito. Senta direito aí, vai. Posicionou legal? Ok. Vamos lá, diga comigo, não dou. Não troco. Não vendo. Amém? Se você entendeu isso, dê um aplauso ao Senhor. Então essa vinha, ela pode representar inúmeras coisas na sua vida, na minha vida, para todos nós. Então eu falei aqui sobre a santidade de Deus, que o diabo está querendo levar embora da sua vida, da unção de Deus, da presença de Deus, da sua identidade em Cristo. Mas eu queria que você fechasse seus olhos aí por um momento, sentadinho aí onde você está. Feche seus olhos. E eu quero ser objetivo nessa mensagem e ajudar você, e mais do que eu, mas o Espírito Santo que está aqui, ele quer ajudar você a identificar na sua vida quais foram as áreas ou as situações, o que na sua vida, pessoalmente falando, individualmente falando, com você, representa essa vinha que o diabo já tentou tomar para ele, ou quem sabe já conseguiu tomar para ele. Será que na sua vida, jovem, tem alguma coisa que você já perdeu? Uma coisa valiosa, preciosa, uma coisa que você não poderia entregar, ceder, não poderia dar ao inimigo, muito menos trocar e muito menos vender. Mas será que em algum momento da sua caminhada até aqui, você não aceitou uma proposta do inimigo e acabou cedendo para ele, entregando a posse daquilo que Deus havia confiado, entregue a você, somente a você? Será que você já não perdeu alguma herança? E eu não quero que você nesse momento fique pensando em coisas materiais, dinheiro, objetos, posses dessa terra. Eu queria que você fizesse um exercício aí e pedisse para o Espírito Santo ajudar você a identificar, a lembrar, a trazer à memória se você já não levou algum prejuízo espiritual na sua vida. Quem sabe seja também um prejuízo emocional. Talvez o inimigo já roubou de você a sua alegria, a sua paz, levou embora o seu temor ao Senhor, porque o diabo também está de olho no seu temor a Deus, e como eu disse, na sua santidade, nessa vida de comunhão com Deus. Talvez você fez uma troca com o inimigo, e em troca de um entretenimento, de tantas outras coisas terrenas, não que haja problema em lazer e entretenimento, mas quem sabe você constantemente tem trocado a comunhão com Deus, o diálogo com Deus, a oração, a vida com Deus, aquele momento a sós com Deus, e tem feito uma troca por redes sociais, por rodas de amigos, por filmes e tantas outras coisas dessa terra. Tem problema nisso? Não, você é livre em Deus, para você também assistir um filme, usar as redes sociais que você tem, mas muitas vezes o inimigo tem conseguido usar essas coisas da nossa geração, da nossa atualidade, e fazendo a gente trocar o Senhor
trocar o Espírito Santo, trocar a comunhão com a pessoa tão preciosa de Jesus. E a gente tem trocado o Senhor, a preciosidade da sua presença, com coisas tão banais, tão fúteis, com coisas que não têm o poder até mesmo de nos edificar, de nos fortalecer na nossa fé. Por que será que tem tantos jovens por aí fracos na sua fé? Talvez porque o inimigo tem conseguido ter êxito, sucesso nas propostas de fazer trocas com esses jovens. Ainda de olhos fechados, deixa o Espírito Santo te ajudar nessa noite. Será que o inimigo já não levou embora de você alguma coisa que ele não poderia levar? Quem sabe você cedeu, trocou, negociou coisas tão importantes por coisas tão terrenas, tão carnais, tão passageiras. Teve um momento na vida de Jesus que o diabo olhou para ele e disse assim: transforme essa pedra em pão. E quem sabe o inimigo olhou para você e disse a mesma coisa: vamos fazer uma troca? Transforma essa pedra em pão, troca aquilo que é eterno, duradouro, que é para sempre, que é rocha, que é firme, por algo passageiro, como o pão. Porque o pão você pode comer ele de manhã, mas dali a algumas horas você está com fome outra vez. Por um instante, pare para pensar e para se lembrar, se você não tem trocado pedra por pão. Porque nós temos toda uma conquista em Deus pela frente, mas se a gente continuar sendo jovens, que facilmente trocam coisas tão preciosas por coisas tão banais, nossas conquistas serão fatalmente comprometidas. Abra os seus olhos, fique de pé no seu lugar, por favor. Eu quero fechar essa mensagem orando com você. Nós conhecemos aqui alguns jovens que estão conosco hoje, primeira, ou segunda, terceira vez. Eu queria encerrar essa mensagem fazendo um apelo a todos aqui nessa noite. Quem sabe o inimigo roubou de você tantas coisas preciosas, como a sua alegria, a sua paz. Ou quem sabe o inimigo conseguiu já roubar de você a sua certeza de salvação. Então nós vamos encerrar essa noite. Eu gostaria de chamar todos vocês aqui na frente, todos, sem exceção, e nós vamos orar ao Senhor, e vamos levantar um clamor por restituição. Nabote negou o tempo todo. Ele disse: eu não vou vender, eu não vou trocar, muito menos vou te entregar.